Paz do Senhor, adolescentes. Meu nome é Igor. Meu nome é Fernando. Meu nome é Rebeca. Meu nome é Letícia e somos da Igreja Marcos do Evangelho, Espírito Santo, Cariacica, Brasil. Bem-vindos à aula de número 2, A Grande Jornada no Deserto. E nós estamos com a nossa revista da CPAD, A História do Povo Escolhido. Não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho para você receber todas as notificações dos cultos, das EBDs e também não se esqueça de deixar seu comentário aí embaixo. Então vamos orar para nossa aula começar. Senhor Jesus, eu venho te pedir que o Senhor se faça presente e que todo esse conteúdo que vai ser aplicado nessa aula possa penetrar dentro da mente dessas pessoas, desses adolescentes e que possa ser fixado dentro das mentes deles a ponto de eles se lembrarem mais pra frente. Assim eu oro te pedindo que o Senhor nos abençoe e nos guie em tudo. Em nome de Jesus. Amém. A paz, adolescentes, eu sou o Pablo Daniel e vim fazer a leitura bíblica que se encontra em Êxodo 14, versículo 15 e 16. Então disse o Senhor a Moisés: Por que clamas a mim? Diz aos filhos de Israel que marchem. E tu, levanta a tua vara e estende a tua mão sobre o mar, e fende-o para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. É isso, adolescentes, vamos voltar para a aula. Adolescentes, a gente sabe que a nossa vida teve um momento muito especial, que foi o dia que a gente aceitou Jesus como Salvador. Foi uma experiência gloriosa, que muitos aqui levantaram a mão, foram lá na frente no púlpito, ou alguns cresceram numa igreja, mas um dia tiveram uma experiência mais íntima. Mas o fato é que todos nós demos o primeiro passo da jornada. A questão é a seguinte: depois do primeiro passo, existe o segundo, o terceiro, o quarto e uma grande jornada para a gente seguir. Depois que a gente aceita Jesus, a gente começa a seguir a ele. A história do povo de Israel não foi muito diferente. Eles estavam lá no Egito, então eles foram libertos. Mas uma vez que eles foram libertos da escravidão, eles tinham uma grande jornada no deserto que eles tinham que percorrer. No ponto 1 vai falar sobre a libertação do povo de Israel, que foi quando Deus guiou o povo de Israel pelo deserto próximo ao caminho do Mar Vermelho, com a própria permissão do faraó. Só que quando houve a libertação, quando o faraó permitiu, ele ao mesmo tempo retrocedeu em sua palavra, fazendo com que carros, cavaleiros e seus 600 melhores carros com seus oficiais fossem até o deserto para buscarem capturarem o povo de Israel. Tanto que os judeus até temeram essa situação porque eles pensaram que eles iam ser raptados, capturados e iriam voltar o Egito para servirem de escravos mais uma vez. E eles tiveram tanto medo que pensaram que eles iriam morrer e padecer no deserto. Diante de situações diversas, precisamos confiar em Deus e saber que Ele cumprirá as promessas deles nas nossas vidas. Deus prometerá ao povo que o tiraria do Egito, diante do Mar Vermelho e com o exército de Faraó enfurecido atrás deles. O povo temeu e clamou, mas o que Deus mandou eles fazerem é que o povo marchasse. E essa foi a ordem expressa de Deus. Moisés, por que clamas a mim? Diga a esse povo que marche. E diante dessa ação de fé de Moisés e do povo, Deus enviou socorro expresso. O anjo que andava à frente guiando o povo pelo deserto, ele sai da frente e vai para trás do povo, fazendo uma coluna de nuvem de fogo, dividindo ali, protegendo o povo. Então Deus manda que Moisés tocasse nas águas do Mar Vermelho. Então quando Moisés toca ao sinal de Deus, Deus sopra um vento muito forte vindo do ocidente. E esse vento foi tão forte que ele dividiu as águas no meio, tornando o solo seco, com paredes imensas de água, de um lado e de outro. E um detalhe muito interessante é que esse vento ficou a noite toda, a madrugada inteira soprando, até que o último hebreu passasse e ali Deus cumprisse o socorro que ele protagonizou para o povo de Israel. Isso é algo extraordinário. A gente não vê um milagre desse nessa proporção em toda a história da Bíblia. Esse foi um dos feitos grandiosos de Deus no passado. E é tão interessante que quando o povo termina de passar, Faraó, diante de tantos sinais que ele estava vendo diante dele mesmo, o que aconteceu no Egito, as 10 pragas no Egito, vendo o mar se abrindo ao meio, ele ainda insiste em querer perseguir o povo para matá-lo. Mas ali nós vemos Deus dando fim ao Egito, dando fim a Faraó, dando fim aos seus exércitos. Ali, quando eles entram ali, Deus faz com que as rodas dos seus carros fiquem atoladas no barro. E quando todos ficam atolados ali, Deus cessa de soprar o vento, as águas voltam ao seu lugar,
matando e exterminando todo o exército de Faraó. Mas, adolescentes, vamos pensar em como essa história muda as nossas vidas. Lembra que eu falei no início que a gente aceita Jesus, mas depois a gente deve seguir ele? Da mesma forma que Faraó foi atrás do povo uma vez que ele foi liberto, o diabo vai vir atrás da gente uma vez que a gente aceita Jesus. Ele vai tentar pegar a gente no meio do caminho. E geralmente ele faz isso por meio da tentação. Ele tenta tirar a gente dos caminhos de Deus, voltando a gente para uma vida sem Jesus, uma vida escrava do pecado. E da mesma forma que os hebreus passaram pelo mar na dependência de Deus, a nossa forma de não voltar para o mundo é exatamente isso, estando na dependência de Deus. Não falta maneira do diabo vir atrás da gente, por exemplo, aqui pelo celular, ou algum coleguinha da escola, ou às vezes algum familiar que ainda precisa ter uma experiência com Deus e tenta nos tirar do caminho. Mas à medida que a gente ora, busca Deus e encontra nele o refúgio, a gente consegue sim passar para o outro lado e se manter firme na caminhada. E quando o povo ele termina de atravessar o mar e eles entram dentro do âmbito da terra, rumo à terra prometida, a gente sabe que há um percurso ainda a traçar pelo deserto. Ainda não tinha acabado, tinha chão para andar, tinha terras para conquistar. E Deus não deixaria o seu povo à mercê do deserto, porque nós sabemos que não há, no meio do deserto, não há água com facilidade de se encontrar, alimento com facilidade de se encontrar. Pelo contrário, são coisas muito escassas. Mas Deus, em sua grande misericórdia, em sua grande graça, Deus não tira só o seu povo e atravessa o mar e deixa eles ali à mercê das coisas. Pelo contrário, pela manhã, Deus colocava uma coluna de nuvem que guiava o povo pelo deserto e o protegia do sol. E essa mesma coluna que era pela manhã de nuvem se transformava numa coluna de fogo que também guiava o povo pela noite e esquentavam do frio do deserto. Deus sempre provendo o conforto para o seu povo, sempre provendo o alimento para o seu povo, sempre provendo todas as coisas para o seu povo. Porque Deus, quando ele nos liberta, ele nos dá uma ordem ou manda que façamos alguma coisa, Deus não vai deixar a gente fazer isso por nós mesmos. Ele sempre vai prover um escape para todos nós, como proveu para o povo de Israel. O povo de Israel começou uma jornada no deserto que durou 40 anos. A peregrinação não foi fácil, porque os recursos naturais não tinha o que comer lá, não tinha água, ainda mais no deserto. Então teve um momento que eles precisaram de Deus e Deus mandou maná do céu. Durante 40 anos eles tiveram maná para comer, exceto no sábado. Portanto, o povo foi sustentado até a terra prometida. Olá, adolescentes, nós servimos a um Deus provedor. Deus provê todas as coisas para seu povo. No deserto, Deus proveu duas coisas muito importantes para Israel. Jesus disse que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. Ou seja, duas coisas importantes para o homem viver. O pão, representado pelo maná, que era o alimento que vinha do céu, em que Deus deu para seu povo sustentar durante 40 anos no deserto. E Deus também proveu a sua lei, que ensinava a seu povo como obedecer a Deus e como fazer a sua vontade. Do mesmo jeito que nós nos alimentamos do pão, nós também nos alimentamos da palavra de Deus. A Bíblia é tão importante para a nossa vida espiritual como é a comida para o nosso corpo físico. Aliás, ela é muito mais importante do que a comida para o corpo físico. Nós cristãos deveríamos amar mais as Escrituras, deveríamos aprendê-la e ensiná-la com mais afinco, deveríamos memorizá-las, deveríamos sabê-la de cor, deveríamos cantá-la mais, deveríamos pregá-la mais, deveria orar mais ela. A palavra de Deus é o alimento que Deus deu a nós para que pudéssemos ser fortalecidos e por meio dela fazer as obras de Deus. Deus abençoe você. É perceptível notar que Deus é um Deus de provisão. Deus é um Deus de compromisso.
De Gênesis a Apocalipse, Deus está colocando suas promessas e está cumprindo. Prova disso foi a própria promessa que ele fez a Abraão, que vai remeter à história que nós estamos contando, é a continuação da promessa que ele fez a Abraão, que Abraão teria uma descendência muito grande e que a terra de Canaã seria a habitação deles e que o povo, por 400 anos, seria escravo. Isso, em toda a história do povo de Israel, se cumpriu. Deus prometeu, ele foi fiel com o seu povo, e mesmo mediante as dificuldades que teve com o faraó, com o exemplo, então, em qualquer situação, Deus pode prover. Independente se a situação for pequena ou grande, Deus é maior do que qualquer coisa que exista. Deus é o ser todo-poderoso. Em Deus não há limites. Os limites estão em nós. Aí, adolescentes, a gente viu o povo saindo do Egito, daí Faraó indo atrás deles, daí Deus faz um milagre grandioso abrindo o mar, daí eles percorrem uma jornada grandíssima sob a provisão de Deus e eles finalmente chegam na Terra Prometida. Êêêê! Glória a Deus. Aí você pensa, quando eles chegam lá, será que já estava tudo prontinho para eles? Não! Eles tinham que conquistar a terra. Daí, por ordem divina, eles tiveram um plano excelente de mandar 12 espias para ver a terra. E depois de 40 dias investigando, os espias trouxeram as notícias de que a terra era muito boa, era rica e frutífera. Então, glória a Deus, chegaram numa terra muito legal. Mas, todavia, foi a segunda parte do relatório que tomou conta dos ânimos do povo. Os espias destacaram que os moradores eram grandes e fortes, e alguns descendentes de gigantes, e as cidades eram com muralhas. E este parecer foi suficiente para fazer o povo desanimar. Mas Josué e Caleb não aceitaram o desânimo dos 10 espias. E nem do povo, porque eles disseram que Deus era com eles, para eles não temerem. Mas o povo de Israel não seguiu a palavra de Josué e Caleb. A incredulidade do povo despertou o juízo de Deus, e pessoas de 20 anos para cima foram impedidas de entrar na terra prometida. E a única exceção foi Josué e Caleb. E assim o povo deveria fazer uma jornada de 40 anos no deserto, e apenas a nova geração viveria a promessa de Deus. E com isso nós entendemos a importância de crer de todo o coração em Deus. Como Josué e Caleb acreditaram que Deus daria um escape, uma solução, que Deus daria vitória ao povo de Israel na conquista da terra prometida, na conquista de Canaã. O problema é que nós olhamos para as nossas dificuldades e quando nós olhamos especificamente para elas, nós desanimamos, nós queremos retroceder, nós nem cremos, nem confiamos, e muitos de nós se esquecem que Deus existe, que Deus tem poder sobre todas as coisas, que Deus pode nos ajudar a vencer e conquistar coisas que pelo poder dele. E apenas uma nova geração que nasceu no deserto pôde experimentar, pôde conquistar, ver Deus da graça, da conquista, da vitória ao povo de Israel durante todo o trajeto da conquista. Então, nós precisamos aprender com esses dois homens. Independente da adversidade, independente da circunstância, independente se há gigantes, independente se há homens poderosos, nós sabemos que tem um que é mais poderoso do que todas as coisas, que é o nosso Senhor Deus. Infelizmente, muitas dessas pessoas foram Maria vai com as outras, ou seja, foram na influência ruim daqueles 10 espias. Mas é diferente dos nossos dias. Hoje em dia tem muito crente que é Maria vai com as outras. Essa de novo, gosto muito. Essa daqui edifica. Deus fala tanto comigo através desse louvor. Oi, amiga! Olha o que a gente tá ouvindo música também? Tô ouvindo. O que você tá ouvindo? Ana Palácio, amiga. Lançamento, já ouviu? Pega tal, pá. Tá todo mundo dançando na internet. Mas você tá ouvindo esse tipo de música? Ah, amiga, música, você tem que analisar a letra. A letra fala, chapéu, bota, sei lá o que, roça, não tem nada a ver. Ah, mas e o... Escuta aqui um pouquinho. Nada, amiga, olha só. Vê se essa letra não é legal, se a batida não é legal. Ah, se fosse palavrão, as coisas assim, até que mas... É música boa, amiga, olha aí. Não é legal? Não fala nada demais. Não, é muito legal. Vamos. Tá, não, eu acabei de encontrar com ela aqui agora. Vou chamar ela. Ela vai, com certeza ela vai. Ela é muito legal. Tá bom, beijo, a gente se vê lá. Até daqui a pouco. Tchau.
Ei, amiga! Aqui, nem te conto, acabei de confirmar nossa presença na festa da Thalia, aquela DJ. Mas eu tinha que ir pra igreja hoje, tem ensaio, tem um negócio lá que eu tenho que fazer. Um diazinho só, todo dia você tá na igreja, que é um dia. Mas vai ser muito massa, amiga, vai ter... Ó, os meninos, tudo que a gente vai estar lá, entendeu? As meninas, ela é DJ, entendeu? Sem adulto, ó, tudo liberado, amiga. Eu não sei se eu posso, amiga, eu tinha que ir. Amiga, vamos. Você vai perder essa oportunidade, você vai ficar velha, aí não vai nem curtir sua juventude, bora. Quem vai estar lá? Todo mundo da nossa sala e os meninos do próximo ano. Ai, vai ser muito legal, não tem nada a ver. Olha só, Jesus não vai te condenar porque você tá se divertindo, não. Você vai comigo, vamos lá se arrumar. Nós passamos por várias etapas. Verdade. Vou dar um exemplo aqui. Glória a Deus. Oi, amiga. Estava doente. O que você tá fazendo? Amiga, eu tô ouvindo uma pregação. Vou até pausar aqui. Uma pregação poderosa. Um shorts que apareceu aqui pra mim. Esse teólogo aqui da internet aqui, muito bom mesmo. Ele não é da nossa denominação. O pastor fala que ele não é uma boa pessoa, mas esse vídeo dele aqui tá sensacional. Olha, meu espírito tá assim, alimentado. O que ele falou aqui vai contra o que a gente entende, assim, ele tá falando uma coisa de predeterminação, uns negócios assim, né, que Deus não escuta a oração, enfim. Mas eu achei, assim, muito legal o que ele falou. Tem base bíblica, entendeu, amiga? Você vê que o homem, ele é doutor, ele é PhD, ele é estudadíssimo, entendeu? Eu ia até fazer o devocional, mas como eu já me alimentei aqui com o que ele falou, eu acho que já tá bom por hoje, já tá satisfeita, graças a Deus, ó. Aleluia. Quer ver também? Me manda, né? Não, muito legal. Nem precisa fazer devocional hoje, não. É melhor Tá também, falando né? sobre o rei Ezequias também, entendeu? Tá ótimo. Ó, Manda aí pra eu seguir ele no Instagram também. vou te mandar. Tá, agora. Então, adolescente, a gente tem que vigiar a nossa vida para a gente não ser influenciado pelas opiniões dos outros ou até mesmo pela incredulidade do outro. Veja, 10 espias pecaram em não crer em Deus. E esse pecado se espalhou por todo o povo. E foi muito mais fácil esse pecado se espalhar do que as boas notícias dos outros dois se espalhar pelo povo. Então a gente tem que vigiar muito o nosso coração, vigiar muito com quem a gente anda, vigiar muito quem a gente ouve. Porque senão a gente vai fazer igualzinho esse povo. Nós vamos ter um ofertório. Está aparecendo na sua tela os métodos de pagamento e também o terreno da igreja, que a gente tem uns votos dos 1000 valentes para a gente comprar esse terreno maravilhoso com campo, templo grandão, espaço kids. Então vamos exercer nossa fé e ofertar na casa de Deus. Assim diz o Senhor, deixa o meu povo ir fora. O Egito escravo foi, sofri na mão de Faraó, mas eu não volto pra lá, mas eu não volto pra lá. Babilônia escravo fui, jogado em cova de leões, mas eu não volto pra lá, mas eu não volto pra lá. Do pecado escravo fui, sofri na mão do acusador, mas o Senhor me libertou, mas o Senhor me libertou. Livre, eu sou livre, livre, eu sou livre, livre, eu sou livre, livre, eu sou livre. Moisés, Moisés, o seu clamor eu ouvi. Estende o seu cajado, Moisés, e as águas vão se abrir. Moisés, Moisés,
cajado, Moisés, e as águas vão se abrir. Livre, eu sou livre. Livre, eu sou livre. Deixa o meu povo ir, Faraó, deixa o meu povo ir. A paz do Senhor, adolescentes! O meu nome é Pedro e chegou o momento do nosso quiz! E a primeira pergunta é: qual o nome do mar que foi aberto por Deus? Letra A, Mar Morto. Letra B, Mar Mediterrâneo. Letra C, Mar Vermelho. E letra D, Mar Egeu. Tempo na tela! E a resposta certa é a letra C, Mar Vermelho. Próxima pergunta. Qual o nome do alimento que Deus proveu diariamente ao seu povo? Letra A, pão. Letra B, maná. Letra C, fubá. Letra D, manjar. Tempo na tela. E se você respondeu letra C, fubá, você errou, porque a letra B, maná. Próxima pergunta. Por quantos dias os espias observaram a Terra Prometida? Letra A, 30 dias. Letra B, 35 dias. Letra C, 40 dias. E letra D, 45 dias. Tempo na tela. E a resposta correta é a letra C, 40 dias. Próxima pergunta. Quais foram os espias que não duvidaram das promessas de Deus? Letra A, Moisés e Josué. Letra B, Caleb e Arão. Letra C, Arão e Moisés. E letra D, Caleb e Josué. Tempo na tela. E a resposta correta é a letra D, Caleb e Josué. E esse foi o nosso quiz de hoje. Tchau! Estamos finalizando a nossa aula e a minha frase é: creia em Deus independente dos obstáculos. E a minha é: a pouca fé dos homens não invalida a fidelidade de Deus. E a minha é: vale a pena passar pelo deserto para pegar aquilo que nos foi prometido. E a gente não pode se esquecer do que Deus fez no passado para a gente não acabar sendo incrédulo pro futuro. Vamos orar? Senhor nosso Deus, eterno Pai, te louvamos e agradecemos por mais essa aula, porque o Senhor tem nos abençoado, o Senhor tem nos dado conhecimento e entendimento, Senhor, sobre a Tua Palavra. Assim pedimos que o Senhor abençoe cada aluno, cada visitante, aonde que estiverem, Senhor, em seus lares, em suas casas, em qualquer lugar do mundo, Senhor. Que a Tua Palavra venha penetrar nos corações e trazer mudança de vida, Senhor. Assim nós glorificamos ao Teu nome, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Tchau, adolescentes. Tchau, adolescentes.